Fechando a edição desta terça-feira, eu cumprimento do outro lado da tela o deputado estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Prazer sempre nosso ter a tua presença aqui conosco, Flávio, até porque os temas relacionados aqui ao nosso Rio de Janeiro continuam ganhando muita repercussão ao longo dos últimos tempos. Eu queria começar esse nosso papo, Flávio, falando de um tema que é muito caro, inclusive, a você, porque mais um ataque ao serviço público estadual foi confirmado na última semana pela Alerj. Os deputados estaduais aliados ao governador Cláudio Castro aprovaram um substitutivo ao projeto de lei número 6.035 de 2025. O que é isso? Essa proposta autoriza o governo do estado a retirar do Rio Previdência, que é o plano de previdência privado do funcionalismo, os recursos provenientes de royalties e participações especiais do petróleo para o pagamento da dívida pública do estado com a União. Atualmente, esses recursos são destinados ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio. Estima-se que cerca de 5 bilhões de reais possam ser retirados do Rio Previdência. A oposição conseguiu aprovar uma emenda a esse substitutivo, limitando a vigência da lei até 31 de dezembro de 2026. Uma vitória diante do rolo compressor construído pela base do governo. No entanto, mesmo com essa limitação imposta, o governador do estado, na prática, vai ter permissão para esvaziar o cofre do Rio Previdência. Flávio, os deputados de oposição fizeram uma intensa disputa em relação a esse tema nos últimos tempos, denunciando o que representa esse ataque ao Rio Previdência, e eu gostaria que você começasse detalhando aqui para a gente como é que se deu essa votação. Foram 48 votos favoráveis ao substitutivo e 21 contrários, não é isso? Exatamente, Anderson. Hoje, o governo Cláudio Castro conta com uma base de apoio na Assembleia Legislativa muito confortável. Ele se elegeu com 60% no primeiro turno e tem uma base de apoio que ultrapassa 2/3 dos parlamentares. Porque se a gente pega o número de todos os parlamentares que são dos partidos de esquerda ou o PSD do Eduardo Paes, a gente chegaria a 22 deputados, menos de 1/3. Só que os partidos do Eduardo Paes, os deputados da base do Eduardo Paes sempre entregam pelo menos metade dos seus votos para o governo Cláudio Castro. Então, na prática, a gente não chega a 20 deputados de 70, 21 no máximo, como foi o caso dessa votação em que a bancada do Eduardo Paes se dividiu. Então, teve muita mobilização dos servidores, a gente denunciou muito a gravidade desse ataque ao Rio Previdência. Mesmo com toda essa pressão, o governo se manteve muito firme. Só no dia mesmo da votação que a gente conseguiu abrir alguma negociação e o governo recuou, fazendo com que essa medida só valha até 2026. Resumidamente, o que o governo fez? Hoje, o Rio Previdência, 70% do gasto com aposentados e pensionistas vem de royalties e participações do petróleo. 30% só vem com o que é arrecadado com a contribuição dos servidores da ativa e dos aposentados que também contribuem. Essa realidade é parecida na maior parte dos estados. Só que aqui no Rio a gente tem duas particularidades. Uma grande arrecadação com royalties e participações. Outra é que nós somos o estado mais quebrado da federação. Então, cuidar da questão previdenciária é cuidar também para que o estado não quebre. Por que o Rio Previdência hoje tem recursos em caixa? Porque nos últimos 3 anos a gente arrecadou tanto com royalties e participações como nunca na história do Rio de Janeiro, que fez com que o dinheiro fosse suficiente para alimentar o FECAM, para alimentar o FISED, que é o Fundo da Segurança Pública, para alimentar um novo fundo que foi criado, que é o Fundo Soberano. Foram bilhões e bilhões de reais. Serviu para pagar 70% da folha dos aposentados e pensionistas, como vem fazendo, e ainda sobrou. Essa sobra é o que estava no Rio Previdência. Para que serve? Para que quando o royalties de participações especiais caírem, o estado do Rio de Janeiro não quebrar. No ano que vem mesmo, a gente já tem uma previsão de que vai cair a arrecadação por royalties de participações especiais. Isso vai fazer o quê? Com que o governo tenha que tirar recursos do Tesouro, ou seja, de outra fonte que não royalties de participações, para complementar. Se o Rio Previdência tem dinheiro em caixa, o Tesouro não precisa colocar dinheiro novo. Então, num estado que está na situação financeira do Rio, isso seria muito importante. O que Cláudio Castro fez? Raspou o tacho. Ano passado tirou 5 bilhões e esse ano vai tirar mais cerca de 3 bilhões de reais, deixando o Rio Previdência zerado. Ano que vem, a expectativa é que haja uma queda considerável no valor do barril do petróleo, que já está caindo, na verdade.
Isso deve fazer uma necessidade do Estado do Rio de Janeiro aportar 5 bilhões de reais do Tesouro. Na situação atual, isso significa que o Rio pode quebrar com a bomba estourando em cima dos aposentados, porque Cláudio Castro armou essa bomba ao aprovar esse projeto. Flávio, você já falou um pouco aqui ao longo dessa tua primeira intervenção, mas eu queria explorar um pouco mais essa questão. Explica aqui para os nossos espectadores o que é que representa a aprovação desse projeto na prática para os servidores estaduais do Rio de Janeiro, esse ataque ao Rio Previdência. Como é a situação hoje? A gente já falou muito a respeito disso ao longo dos últimos tempos contigo aqui no programa, mas nossa audiência rotativa é sempre importante a gente voltar a tocar nesse tema. O que é que representa propriamente esse ataque para os servidores do Estado do Rio de Janeiro, especialmente para os aposentados e pensionistas? Resumidamente, Cláudio Castro está gastando mais do que deveria e, para isso, está metendo a mão no dinheiro que deveria garantir o pagamento das aposentadorias e pensões. Ele está alegando déficit, mas a gente olha para o governo, é uma gastança em todas as áreas. Tem um setor chamado Proderj, está gastando 2 bilhões de reais, tem contratos em curso agora para uma tal de modernização administrativa. A gente olha para a educação, tem compra de cada kit pedagógico, de cada pacote, na casa de bilhões de reais. Na saúde, que a gente viu aquele escândalo para os órgãos infectados, é um aumento em todos os contratos. Ou seja, o governo gasta como se estivesse num período de bonança. Semana passada teve um show do Belo, pago com dinheiro público para os policiais militares. É esse tipo de gasto, é gastança. Só que para ter esse dinheiro, o que ele está fazendo? Está raspando cofres do Estado. Atacou o Rio Previdência. Por outro lado, lançou um projeto de refinanciamento da dívida do Estado para quem deve ao Estado antecipar os pagamentos com perdão de juros e multas. Dessa forma, é dinheiro rápido que entra para o Estado, dinheiro que lá na frente o Estado não vai poder mais contar. Isso vai fazer o quê? Ano que vem, quando o Estado tiver uma queda de arrecadação com royalties, participações, pode ser que ele não tenha dinheiro para fechar as contas do pagamento das aposentadorias. Então, o primeiro a sofrer vão ser os aposentados. Segundo, vai ser o Estado inteiro, porque quando não tiver dinheiro para pagar as aposentadorias, vem a crise. Quando vier a crise, o Estado vai ficar meio quebrado, né? Vai ter que rever todos os contratos, provavelmente vai vir uma proposta de sobretaxar os servidores, o Estado quebra. O Cláudio Castro está fazendo a mesma coisa que Sérgio Cabral fez lá em 2013 e 2014, que levou o Estado a quebrar em 2016. Ele está raspando o cofre, aumentando gastos e ameaçando o conjunto das finanças públicas. Só que Cláudio Castro faz isso raspando principalmente o dinheiro dos aposentados. E qual seria a alternativa, Flávio, diante desse ataque ao Rio Previdência? Porque, como você disse, o governo alega que é necessário pagar a dívida com a União. Diante desse quadro que está colocado, vocês da Alerj, vocês do PSOL, enfim, pensam em uma solução para isso que não passe, obviamente, pelo ataque ao Rio Previdência? Olha, existem uma série de possibilidades, né? Uma, o governo vai aderir ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Isso vai reduzir a despesa com o pagamento da dívida com a União, especialmente vai reduzir os juros e alongar a dívida, que vai fazer com que você pague menos todo mês e essa dívida pare de se multiplicar como vem se multiplicando atualmente. Além disso, o governo tem que rever seus gastos. O governo tem que diminuir gastos. Citei aqui o show do Belo. Isso. Vou citar outro. O governo lançou semana passada, contra a vontade da Controladoria Geral do Estado e contra a vontade do Tribunal de Contas do Estado, vai abrir 30 balcões do consumidor. O que é isso? É um programa muito parecido com o que ele lançou há 4 anos atrás, às vésperas da eleição de 2022, para você ter como se fosse sedes semelhantes ao PROCON espalhadas pelo Estado. Esse programa vai custar 30 milhões de reais e vai ser feito através de uma organização que já responde a processos por mais práticas administrativas no Estado. É o show do Belo. Ou seja, você tem uma série de pequenos gastos que, somados, são gastos multimilionários. Além disso, você tem alguns gastos bilionários que o governo está fazendo. Eu cito sempre o exemplo do Proderj. É um setor voltado para modernização administrativa. Não existe modernização administrativa em Estado quebrado. O Estado hoje tem 2 bilhões de reais em contrato para modernização administrativa. Só na educação, dinheiro da educação, verba carimbada, eles estão gastando centenas de milhões de reais para atualizar uma plataforma que funciona super bem, que é a plataforma de matrícula dos estudantes. Então, o governo tinha que cortar gastos, por um lado, e, por outro,
tomar medidas como essas do refinanciamento, do refis, que é o refinanciamento da dívida ativa. Isso é uma medida que o governo poderia tomar, que é legítimo. Mas aí qual o problema? O governo vai e introduz um mecanismo que a gente considera imoral, que é o quê? A possibilidade das dívidas serem pagas ao governo com precatórios de terceiros. O que é isso? Precatório é quando alguém tem um reconhecimento de uma dívida do Estado com ela. A pessoa vai pagar uma dívida que ela tem com o Estado, e o Estado deve a ela usar precatório legítimo? Tudo bem, usou o precatório, é legítimo. Só que o governo lançou esse programa permitindo precatórios de terceiros. Ou seja, eu posso acessar uma lista de quem tem dívidas de quem o governo deve. O governo pode ter que pagar essas pessoas daqui a 5, 6, 10 anos. Eu compro essa dívida e abato imediatamente. Ou seja, o governo diz o seguinte: eu preciso de dinheiro agora para fechar as contas. Só que ele aceita que alguém lucre em cima de uma dívida que o governo poderia pagar só daqui a 10 anos, dependendo da fila do precatório. É um absurdo. O governo está permitindo uma negociata e não vai ter o dinheiro na mão que ele precisa. Então, a gente está chamando essa lei de Lei Ricardo Magro. Ricardo Magro é o dono da Refit. É aquela antiga refinaria de Manguinhos, é um cara que está sempre envolvido nos escândalos. Ele é o maior devedor privado do Estado, e tudo que a gente vê é que o que tem de complacência nessa lei foi feita sob encomenda para privilegiá-lo. A gente vai fiscalizar de perto esse refinanciamento da dívida do Estado. Por quê? A gente diz que o governo Cláudio Castro ele funciona como um condomínio. Ele precisa sempre de dinheiro para alimentar cada uma das partes. É a saúde que está com o PP do doutor Luizinho. Os bolsonaristas com a Secretaria das Cidades e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Cada um com o seu quinhão. Então tem que ter sempre dinheiro jorrando para todo mundo ficar satisfeito. Flávio, a gente tem tratado dessa situação envolvendo a Refit aqui no programa com os petroleiros no Faixa Livre. Enfim, a gente tem acompanhado muito de perto esse cenário todo relativo à antiga refinaria de Manguinhos. Flávio, ainda em relação a essa decisão da Alerj na última semana relativa ao Rio Previdência, ainda há alguma esperança de reverter essa questão? Enfim, alguma ação na justiça que vocês estão pensando para evitar esse ataque que seja feito ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos? Olha, a gente vai acionar a justiça numa ação conjunta envolvendo vários deputados, vários partidos, vários sindicatos, mas a gente tem pouca expectativa. No ano passado, quando o Cláudio Castro desviou 5 bilhões do Rio Previdência através de um decreto, não foi nem através de uma lei, então foi de uma forma mais ilegal ainda do ponto de vista formal, né? Porque são leis que destinam dinheiro para o Rio Previdência, você não pode retirar esse dinheiro por decreto. A gente não conseguiu até hoje uma decisão de conteúdo da justiça. A liminar foi negada e o conteúdo até hoje não foi analisado. Isso permitiu que Cláudio Castro voltasse à cena do crime e agora, através de uma lei, sanando parte dos vícios formais que tirar dinheiro do Rio Previdência tinha, fizesse de novo. A gente não tem dúvida de que é inconstitucional, porque ele está tirando dinheiro, aprofundando o déficit atuarial, sem mostrar como é que vai sanar isso. Mas é uma decisão que, se demorar, daqui a um mês ele já retirou os 3 bilhões de reais que tem lá. Depois, como é que vai repor esse dinheiro? Não é do próprio bolso, né? É com dinheiro público, ele já gastou, ficaria difícil. Esse expediente que a gente conseguiu aprovar na lei, dela só ter validade até 2026, ele é muito importante. Por quê? Porque se a partir de 2026 a gente voltar a ter um crescimento, uma arrecadação com royalties, participações, esse dinheiro volta a ficar acumulado no Rio Previdência. Isso é importante para pagar as aposentadorias e isso é importante para o equilíbrio fiscal do Estado. Por quê? Porque quando cai a arrecadação com royalties, participações, que é uma arrecadação muito volátil, o Rio Previdência não precisa de forma imediata de aporte do Tesouro. O Rio Previdência tem recursos para garantir esse pagamento. Isso alivia o Estado de uma crise geral e isso garante que os aposentados e pensionistas não vão ficar sem pagamento. Isso é muito importante. Mas é isso, é uma batalha que nós vamos travar na justiça, mas sem esperança. De bom é que a Associação de Magistrados, a Associação de Promotores e a Associação de Defensores Públicos se posicionaram formalmente através de uma carta conjunta contra a aprovação dessa lei. Foi a primeira vez que instituições do nosso sistema de justiça se manifestaram contra esse rombo do Rio Previdência. Foi importante. Vamos ver se isso vai ter reflexo na rapidez da justiça. Agora, Flávio, amanhã a gente vai ter uma mobilização nacional contra a reforma administrativa que está sendo tocada pelo Congresso Nacional. Algumas categorias, inclusive, já anunciaram paralisação para se unir a essa mobilização, como os servidores da educação, o pessoal do CEP.
Parece, Flávio, que essa situação envolvendo o Rio Previdência se junta à reforma administrativa como uma espécie de ataque coordenado ao serviço público no país, não é isso? Sem dúvida. A gente está vendo a corrosão das condições do funcionamento do serviço público para legitimar esse tipo de ação que é a reforma administrativa. A reforma administrativa é um absurdo. Ela ataca desde a política salarial dos servidores, a estabilidade, até o funcionamento da nossa justiça, porque ela significa um ataque à nossa defensoria pública também. Ela é um desmonte, né, do Estado brasileiro. É muito importante a gente lutar contra essa reforma administrativa. Nós vamos realizar uma audiência pública aqui no Rio de Janeiro, na semana que vem, pela Comissão de Servidores da Alerj, justamente para mobilizar e ajudar a envolver as categorias nesse debate. Ela é perniciosa porque ela ataca não só os servidores que vão ser contratados no serviço público, que vão vir sem estabilidade, com menos direitos, mas ela ataca também os atuais, né? Modificando as políticas de recomposição salarial, estabelecendo mecanismos de meritocracia que abrem espaço para o crescimento do assédio, do adoecimento no serviço público. É um ataque coordenado, sem dúvida nenhuma, né? Esse esvaziamento do Rio Previdência e a reforma administrativa se complementam numa lógica de sucateamento e destruição de um serviço público de qualidade. Flávio, eu queria aqui mudar de assunto, porque fala um pouco sobre política no sentido de eleições, política eleitoral. A gente teve aí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participando recentemente de um evento. Teve as presenças do ex-governador Luiz Fernando Pezão e também do atual governador Cláudio Castro. Vou até colocar uma foto aqui desse encontro, que eles tiveram ali, todos felizes, alegres, com cerveja na mão. Enfim, meio que selando uma aliança eleitoral que vai ser construída ou deve ser construída para 2026, com o prefeito do Rio concorrendo ao governo do estado e o governador, muito provavelmente, vindo como candidato ao Senado, o governador Cláudio Castro. O Eduardo Paes também participou de um evento do PSDB, onde ele sinalizou para figuras ligadas à extrema-direita, como é possível ver nesse vídeo curto, até que vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores. No momento que essas especulações só teriam consequência se a gente fizesse uma dedicatória de amor a fulano, a Beltrano. E eu disse, eu não tenho dúvida, Washington Reis, que nós vamos estar juntos, mas é por um só amor, Altineu, por amor ao Estado do Rio de Janeiro, esse lugar tão especial, que vai nos unir a todos para defender a nossa luta. Queria cumprimentar todos. Enfim, o Eduardo Paes, ele cita nesse vídeo figuras como Washington Reis, Altineu Cortes, figuras intrinsecamente ligadas à extrema-direita, mas não só isso, ele já teve encontros ali, fez juras de amor, entre aspas, aí, ao Silas Malafaia, pastor, uma figura ligada ao Jair Bolsonaro, talvez aqui no estado do Rio de Janeiro, o principal representante do bolsonarismo, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas alianças, essa base de apoio que o prefeito Eduardo Paes tem tentado construir, lembrando, base de apoio para as eleições do governo do ano que vem, lembrando de uma situação. O Eduardo Paes, ele é base de apoio do governo Lula aqui no Rio de Janeiro e tem se unido ao que há de pior na política fluminense, uma aliança para lá de ampla, eu diria. Como é que o pessoal vê esse tipo de construção por parte do prefeito do Rio para concorrer ao governo do estado no ano que vem, Flávio? Olha, Anderson, o Eduardo Paes é uma figura de direita, sempre foi, né? Vamos lembrar que ele fez uma oposição muito ferrenha aos primeiros governos Lula, uma oposição de direita, né? Só que circunstâncias empurraram ele 2 vezes para próximo do presidente Lula. Primeiro, ao ser escolhido pelo Sérgio Cabral, que se aproximou, né, do governo Lula na sua reeleição, o Eduardo Paes passou também a cada vez mais se aproximar do primeiro governo Lula. Agora, né, depois disso, quando há o impeachment da Dilma, deputados ligados ao Eduardo Paes votaram a favor do impeachment da Dilma. Eduardo Paes, nesse momento em que a direita se descola do PT e do governo Lula, ele se descola também e vota a favor do impeachment da presidenta Dilma. E fica nesse campo mais à direita. Só que aqui no Rio de Janeiro é o epicentro do bolsonarismo, que teve em Crivella o seu representante na prefeitura. Isso empurra o Eduardo Paes para outro campo. Ele precisa buscar novos aliados e quando chega na eleição presidencial, no segundo turno,
ele acaba apoiando o presidente Lula, né? O que ele hesitou em fazer ao máximo possível durante todo o primeiro turno, né? E aí, obviamente, é uma questão de espaço político. Com o espaço da extrema-direita e da direita tradicional já ocupado pelo bolsonarismo, o Eduardo Paes é empurrado, digamos assim, para o campo de apoio ao Lula. E faz isso, né? E aí o PT entra para o governo dele, etc, etc. Mas isso faz dele uma figura de esquerda? Não. O Pedro Paulo votou a favor da PEC da blindagem. O Pedro Paulo é o relator da PEC da reforma administrativa, que ataca os serviços públicos. O Pedro Paulo foi relator do regime de recuperação fiscal, que fez com que o modelo de recuperação econômica dos estados quebrados fosse um modelo draconiano de asfixia do serviço público, que fez o quê? Deixou o Rio de Janeiro mais arrombado do que estava quando entrou no primeiro regime de recuperação fiscal. Os servidores sem recomposição salarial, os serviços públicos em crise e o Estado com uma dívida muito maior. Pedro Paulo foi um dos arquitetos disso. Então, assim, o que eu quero te dizer? O Eduardo Paes fazer esses gestos em relação ao centro, ao núcleo de sustentação do bolsonarismo, não é exatamente uma novidade se você pega essa trajetória política dele. Eu acho que a contradição fica agora para o campo da esquerda. Por quê? Hoje, essa extrema-direita não tem quem ocupe esse lugar, porque a candidatura do Rodrigo Bacelar enfrenta uma crise desde que ele exonerou o Washington Reis, e o Eduardo Paes ele tenta cada vez mais ocupar esse lugar no qual ele se sente muito confortável. Armou a guarda, tem um olhar de cidade que é um olhar de direita, deixar a cidade cada vez mais cara, expulsar os pobres para a periferia, perseguir camelô. Eduardo Paes sempre foi isso. Ele é o recordista em remoções de casas de periferia na história do Rio de Janeiro. E aí a contradição fica para a esquerda. A esquerda vai se satisfazer com um governo de direita, que inclusive está buscando alianças com setores que estão no centro do bolsonarismo. E aí é importante citar, o Washington Reis é o cara que era prefeito de Caxias quando Caxias falsificou o passaporte de vacina para Bolsonaro viajar para os Estados Unidos naquela tentativa de golpe. O Altineu Cortes, presidente do PL no Rio de Janeiro, foi líder da bancada, né, do PL, é uma das figuras que mais dão sustentação para o bolsonarismo no Brasil. Né? É uma das figuras centrais. O Malafaia nem se diz. É o cara que, junto com o Bolsonaro, organizou esses atos recentes de tentativa de interferir no Supremo Tribunal Federal. Essas figuras que o Eduardo Paes está buscando. E aí fica uma pergunta. A esquerda vai continuar se aliando com o Eduardo Paes? O pessoal não vai. O pessoal não se aliou e não vai se aliar. A gente está chamando todos os partidos de esquerda para debaterem uma frente de esquerda que nos leve ao segundo turno, que dê sustentação ao Lula aqui no estado do Rio de Janeiro, isso junto com o Eduardo Paes. Se o Eduardo Paes vai se manter no apoio ao Lula, a gente acha ótimo. Né? Nós queremos que mais forças políticas defendam a candidatura do Lula, que hoje é a candidatura que representa a democracia no Brasil. Porque Tarcísio já falou, se ganhar, vai fazer lá o perdão a Bolsonaro, vai reembolar a crise democrática no Brasil. Então o Lula precisa ganhar para a democracia vencer. Ótimo que o Eduardo Paes continue apoiando, mas a gente precisa de uma alternativa de esquerda no estado do Rio de Janeiro, tanto para ter um governo de esquerda, quanto para avançar nas nossas pautas. Porque os aliados do Eduardo Paes no Congresso Nacional, como Pedro Paulo, não vão defender o fim da escala 6x1, não vão nos ajudar na luta, como a gente teve agora uma vitória importante, pela isenção de quem ganha até R$5 mil no imposto de renda. Quem faz essa batalha não é o Pedro Paulo. Quem faz essa batalha é Talíria Petroni, Érica Hilton, Guilherme Boulos, Henrique Vieira, Chico Alencar, Tarcísio Mota. A gente precisa de mais gente com essa agenda popular para o Brasil e menos gente com a agenda do Pedro Paulo. O Flávio, eu queria aproveitar que você citou na tua última resposta esse argumento de que o presidente Lula precisa de um palanque forte aqui no Rio de Janeiro para as eleições do ano que vem. Se sustenta diante desse tipo de escolha feita pelo Eduardo Paes, indo da centro-esquerda até a extrema-direita do espectro político, o Lula deve subir no palanque com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro a partir das escolhas que essa figura tem feito? Olha, eu não duvido que o Eduardo Paes acabe traindo o Lula como já traiu outras vezes, né? Mas, obviamente, a gente entende também que não é o Lula que tem que empurrar o Eduardo Paes para o campo abertamente antidemocrático, que é o campo do bolsonarismo. Agora, o que o Lula, enquanto candidato a presidente, enquanto figura que tem que articular um arco de apoios e alianças no Brasil, que constitui hoje uma frente a favor da democracia, tem que fazer, é diferente do que os partidos de esquerda têm que fazer.
Os partidos de esquerda têm que fazer uma disputa na sociedade, uma disputa de opinião, nós temos que ganhar espaço político. É impressionante como, com toda a crise do bolsonarismo, né, as 700 mil mortes na pandemia, a luta contra a vacina, a propaganda da cloroquina, se Bolsonaro não tivesse cometido tantos erros na eleição, se a Carla Zambelli não tivesse puxado uma arma na véspera da eleição, talvez eles tivessem ganho. Por quê? Porque o espaço da direita está muito grande. A gente precisa fazer um combate ideológico. E nesse combate ideológico, o Eduardo Paes está do outro lado. É por isso que ele fica confortável se aliar com o Malafaia, ou se aliar com o Tineu Curtis, ou se aliar com o Aston Reis. É porque, ideologicamente, ele está no outro lado. Então, a gente precisa fortalecer um polo à esquerda. E eu não tenho dúvida que uma aliança PSOL, PT, PCdoB, PSB aqui no Rio de Janeiro, PDT, é uma aliança que faz, no mínimo, 30% no primeiro turno e nos leva para o segundo turno. Então, né, o que a gente coloca de desafio é o seguinte: o presidente Lula ele tem que tentar manter apoio o máximo possível. Mas isso não quer dizer que a esquerda tenha que se submeter à direita, né, para que isso aconteça. Pelo contrário, a esquerda tem que se fortalecer para depender menos de alianças com atores como Eduardo Paes, que defendem um programa de direita, tanto aqui na cidade quanto no estado do Rio de Janeiro, mas também nacionalmente. Basta ver a votação dos representantes dele. Flávio, para a gente encerrar aqui, já ultrapassamos muito o nosso tempo, mas eu tenho o último tema que nem estava aqui na nossa pauta inicial, mas eu sei que o teu mandato tem acompanhado de perto, que é essa possibilidade de privatização do Maracanã, que surgiu recentemente. O Alerj incluiu o estádio em um projeto que autoriza a privatização de 62 imóveis pertencentes ao governo do estado. O projeto original é de autoria do próprio governador Cláudio Castro, que pretende vender os espaços públicos, buscando arrecadar mais recursos para saldar essa dívida que a gente já falou anteriormente com a União. Ao analisarem o texto do Executivo, os deputados apresentaram emendas que acabaram por excluir 30 endereços e incluir outros 16 imóveis na lista daqueles que podem ser entregues, entre eles o Maracanã. O texto foi aprovado pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, mas, para que essa venda do estádio e das demais áreas seja autorizada, vai ser, obviamente, necessária a aprovação do projeto em plenário. Flávio, privatizar o Maracanã, que história é essa? Olha, uma proposta absurda, né, que partiu do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Amorim, e do relator desse projeto na CCJ, que foi o deputado Alexandre Knoploch. Ainda não está claro para a gente qual é a motivação, mas a gente não tem dúvida de que esse perigo é real, né? Dentre as motivações, tem a motivação política, né? Desde que eles tomaram essa iniciativa, esse debate tem sido muito feito na sociedade, então, obviamente, eles estão conseguindo ter uma visibilidade que eles almejavam, mas não tem jeito, a gente tem que debater esse projeto, porque ele é um absurdo. O Maracanã é o principal equipamento esportivo e cultural do Brasil e um dos maiores palcos do futebol, talvez o maior palco do futebol mundial, que é um elemento central na cultura, na vivência brasileira. Não tem nenhum outro equipamento, né, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, que por semana receba mais de 150 mil pessoas no equipamento cultural. Isso é a força, né, do Maracanã, que mobiliza paixões e, ao mesmo tempo, ocupa uma área enorme na região central da cidade, que não é só um estádio de futebol, também tem ali uma série de outros equipamentos esportivos fundamentais para todos os esportes olímpicos brasileiros. Então, essa proposta é um absurdo. Mas o Maracanã já não é uma concessão privada, mas uma concessão que tem uma série de regras de uso que envolve o Fluminense, que não está restrita só ao Flamengo. Eu sou flamenguista, mas a concessão do Maracanã ter Flamengo e Fluminense é fundamental. Nós temos 4 times grandes no Rio. 2 não têm estádio, são Flamengo e Fluminense. Os 2 estão juntos no Maracanã. Além disso, com a concessão, o Vasco, quando precisa jogar lá, joga. São os grandes clubes que conseguem dar uma movimentação do tamanho que o Maracanã precisa, né? Agora, você privatiza, vira ter um dono, passa a ter um dono, né? É uma coisa absurda, né? E o valor que eles estão colocando, 2 bilhões, é um valor, inclusive, que chega a ser irrisório. Só aquela área que o Maracanã ocupa naquela região, né, é uma área tremenda, né? Uhum. Então, é uma proposta absurda, nós vamos lutar muito contra, né? O Maracanã é do povo, ele não pode ser vendido, não pode ter um dono, né? Por mais que, né, o Flamengo, que seria o potencial comprador, possa ter interesse, né? Não importa, né? Não pode ter um dono que privatize o Maracanã. Esse modelo de concessão, né, ele também é controverso, mas ele é bem mais razoável do que uma privatização. Então, nós vamos lutar contra, vamos trabalhar contra e a gente espera que eles desistam. Inclusive,
Um projeto como esse ele só poderia ir para a Assembleia Legislativa depois de ter um levantamento do imóvel, do histórico, do tombamento, de qual seria esse valor. Votar um direito do governo vender o Maracanã sem sequer saber o valor, sem sequer saber as condições, nesse governo Cláudio Castro, é assim um cheque em branco para digamos assim, né, para um criminoso reiterado. Quem vai dar? Nós não vamos dar, vamos lutar contra. Estão tentando empurrar essa concessão do Maracanã na esteira da venda desses equipamentos públicos que a gente citou ainda há pouco. Flávio, obrigado pela tua presença aqui, uma boa terça-feira de trabalho aí, eu sei que você tem muito trabalho pela frente, em breve a gente volta a conversar, vamos continuar acompanhando essa situação do Rio Previdência, qualquer novidade você entra em contato que a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez. Valeu, Anderson, obrigado, estamos à disposição. Um abraço. Obrigado, Flávio, grande abraço. Conversamos aqui com o deputado estadual Flávio Serafim, do pessoal do Rio de Janeiro.